fluxo. Mas assim como um célula espera comando, o carro autônomo também esperará um comando. Porque não quer dizer que ele possui todas as instruções, que não pode alguém reprogramar suas instruções. Assim como o material genético de uma célula. Não quer dizer que se alguém possui um DNA específico para uma célula com função específica, que aquilo não é possível de mudar. Imagine que o dono da frota de carro de transporte autônomo começou a não cuidar de seu veículo. E seu veículo começou a apresentar um comportamento anômalo. É uma situação nova para aquela empresa. Então, o que deverá ser feito? É programar algoritmos daquele veículo. É como se reprogramar um DNA. Só que como se reprograma um DNA? No visão da ciência terrena existem exercícios de corte. O ser humano pensa interessante, mas o encarnado pensa interessante, mas pensa muito limitado. O DNA sendo uma sequência de, como se fosse fita, com várias partes. Se você corta no visão humano um pedaço e conecta com outro, se você tira um pedacinho de um outro pedaço, você faz alterações. Se a célula não desencarnar, esse é um ponto muito importante, nem todo material genético é possível de herdar, porque muitos ficam tão diferentes que tornam-se incompatíveis, mas mesmo que sejam, são mudanças mais que levará prejuízo do que benefício. Porque o único jeito de mudar, uma vez que a natureza não dá salto, é através de nova educação. É claro que para alguns isso é possível em um ano, em outros um século, em outros milênios. Cada caso é caso e tudo é muito complexo. Mas essa reprogramação através do DNA é o próprio espírito que faz. Imagine que você, já terminou para subirmos? Sem pressa. Imagine que você, esse prática desagradável e comum, gosta de falar palavra feia. Então, todo dia você fala palavra feia várias vezes. Se você repetir isso ao longo do tempo, anos, aquilo vira parte de ti. Aquilo sensibiliza, imprime novas instruções em seu material genético. As pessoas não têm noção de como o comportamento repetido, por isso eu gosto de falar de repetição, constância, como que isso customiza o corpo em termos de campo celular. E daí vai chegar tal dia que você vai desenvolver um dor toda vez que você falar esse palavrão. Tem aqueles que possuem células no intestino, onde é um local de maior concentração de células importantes no corpo. É por isso dizem, segundo o cérebro, que desenvolveram força de expressão, mas não de todo mentira, desenvolveram úlceras, portanto, impaciência e palavrão. Imagine que é o seu caso, eu imagino que não seja, mas, por exemplo, então você decide parar de falar palavrão. Custe o que custar, você vai poder pensar, mas não vai falar. E você faz isso 1, 2, 3, 4 mil vezes. Já gerará um efeito, mesmo que não saia todo isso. E aí você começa a sensibilizar seus neurônios, porque aqueles sinapses que toda hora era ativada quando eu falava palavrão, ela começa a desativar. E aí você não tem mais um problema no mente, mas tem um probleminha ainda no corpo. Então você já não tem mais o estímulo daqui, mas ainda tem aqui. E você insiste em não falar mais palavrão. É só uma questão de tempo até seu buraco fechar. E no Alzheimer, você ainda dá tempo de fazer uma opinião? É pouco, mas dá. No Alzheimer, há muitos casos de fuga, né? A pessoa foge das próprias memórias, né? Como um mecanismo ali de não sofrer, né? Das questões. E quando se traz novamente aquela memória de dor que ela quer fugir, é uma possibilidade de proporcionar uma melhora também. É claro que a lei do esquecimento é lei porque é benéfico. Imagine que todos vocês pudessem lembrar fielmente de todos os crimes
crimes que cometeram, com nitidez, sabe o que ocorreria? Provavelmente todos vocês tentariam suicídio na sequência, porque é muito impactante, principalmente para aqueles que começam a se evangelizar e ainda e não percebem o que passou. Então, tem o seu disfunção é divino. Um tumor é uma autoproteção do celular. O Alzheimer é autoproteção do corpo. Não existe nada errado. O que existe é a ignorância do homem, como eu disse há pouco. O ser humano conhece muito pouco ainda de alguns campos. Esse é um. Imagine que você não faz nada, apenas apenas observe o funcionamento de cada corpo. Por que cada corpo é diferente? Porque você tem uma situação, outra situação, outra situação, outra situação. E cada um é um mundo. Cada um é um mundo. Mas esse mundo é regido por leis. Leis, não existe exceção. Lei é lei. O mesmo lei seu é o mesmo seu, é o mesmo seu, é o mesmo dele, é o mesmo dela. E qual é a lei que, enquanto efeito, desenvolve uma disfunção que se deu o nome do pesquisador que trouxe à tona o início? Esse é o ponto. Não analisar efeito, analisar a causa. Eu terei um pouco do foco que você queria ter dado para te provocar a pensar nesse sentido. Não é o esquecimento de fato. É o que leva a célula a bloquear aquelas reflexões. E talvez o estímulo, percebe o que vou falar? O estímulo dessa reconexão é fundamental. Mas só que se a lei do esquecimento existe para prevenir estragos maiores, tudo tem que ser com muito bom senso e com muito amor. Porque senão o efeito pode ser pior. Se você leva alguém a rememorar algo que não está pronto, ele pode ter um choque tão forte que ele pode piorar a situação. Entendi, é benéfico, mas com cautela. Com muita cautela. Porque esse é o próprio corpo agindo em prol dele mesmo. As células não têm consciência, de certa forma, de que morte é ruim. Afinal de contas, a célula não existe no corpo físico primariamente, existe no perispírito. Mas as células, como são programadas por lei, elas atuam para manter as coisas funcionando. O que é um desmaio? O que é um desmaio? Um desmaio é seu corpo físico, seu veículo físico dizendo assim, preciso parar, tem algo muito errado. Se eu não parar, piorará. É a mesma coisa com o Alzheimer ou com qualquer outra disfunção. Quando ocorre, isso não é ruim, não é, por isso digamos, não existe doença, não existe, porque não é ruim. Aquilo é um processo de segurança. Seria misericórdia de Deus para com essa pessoa? É claro pessoa? que é. Imagine você numa situação sofrendo, né? Em que você está cometendo crimes diversos, seja contra você mesmo ou contra o outro. E não tem nada para te parar. Seu dívida ficará impagável. Então vem o benefício da lei e, misericórdia, vamos dar um freio. E assim você vai ter dificuldade, enquanto tem essa dificuldade, você parará de cometer novos crimes e poderá pensar sobre soluções para os que já cometeu. É perfeito. Como se fosse pequenas doses, então o bom senso é assim, vai explicando, mas não premedite, deixa sentir, fluir. Não fique insegura, deixa acontecer, porque o médico do futuro é o médium. O médico do futuro precisará de ouvir o banco dos espíritos, precisará de conectar com força da natureza, precisará de beber sim da fonte literária da terra. Mas é esperado que todos aqueles que já estão desenvolvendo a habilidade possam, como disse mais cedo, ser médium do natural, do tudo que é. Obrigada. Vamos lá? Cadê o rapaz que estava conosco? O menino? João tá aí não, né? João? Não Depois está. vamos levá-lo, se possível. Ok. Para ele ir perdendo a timidez. Ok.
O espírito de menino, de jovem, não é de menino, de jovem. Sim, ele apenas vive o processo natural do corpo. Mas já é alguém que tem condições muito maiores do que se pensa de desenvolvimento.